Obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Sinal Vermelho, no nosso programa Café com Direito. Hoje, no nosso primeiro programa, nós recebemos a doutora Marcela Cunha Guimarães. Doutora Marcela é advogada, professora de Direito Tributário na UFO, professora de Direito Tributário do IBET, mestre e doutora pela PUC, já foi membro julgadora do Conselho de Contribuintes de Uberlândia, e nós viemos até Uberlândia para tratar sobre um assunto muito polêmico que está em Tuiutaba desde novembro, dezembro, desde o final do ano passado, o IPTU, o aumento drástico do IPTU. Muito obrigado pela presença, doutora Marcela. Eu que gostaria de agradecer pelo convite, me sinto muito honrada em fazer parte aí da primeira edição do programa. Muito obrigado. Muito obrigada. O aumento do IPTU aprovado pela Câmara Municipal é legal? A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Esse valor venal do imóvel, como o próprio nome está dizendo, é o valor de venda deste imóvel. E essas alíquotas são percentuais definidos em lei, certo? Então, o que nós tivemos ali? A prefeitura, como todo ente tributante, existe a planta de valores mobiliários. E essas plantas, elas sofrem correções. Neste caso, a prefeitura ela pode atualizar esse valor sem nem ao menos passar isso pela Câmara dos Vereadores, quando é uma simples atualização do valor. Conforme você mesmo colocou, nós tivemos aumento lá que implicou em mais de 2.000%. Mais de 2.000%. Ficando claro que neste caso não foi uma simples valorização. Ou seja, eu tive um próprio aumento, uma alteração drástica da base de cálculo do IPTU. Mas a Constituição permitiu, por exemplo, que tivesse alíquotas progressivas. Para o cidadão entender, o que é a alíquota progressiva? Exemplo do que ocorre com imposto de renda. Quanto maior a base de cálculo do imposto de renda, eu posso ter alíquotas ali variando. Então, se eu tivesse ali, por exemplo, um imóvel de 10 mil, alíquota de 1%, de 10 mil a 10.001, alíquota de 1,5%. E assim, ocasionando. Gradativamente. Vejam bem, eu não estou falando de alteração de valor venal, porque isso quem define não é o município. Quem define isso é o valor venal, é o valor de venda desse imóvel. Então, eu poderia ter um imóvel comercial, por exemplo, e um imóvel residencial, eu poderia ter para o imóvel comercial uma alíquota de 2, né? E para o imóvel residencial uma alíquota de 1, mas observando sempre o valor venal do imóvel. Para não acontecer, como me parece que aconteceu, né? Que eu acompanhei a ação que fora proposta, que tem regiões em que imóveis que têm valores completamente diferentes, a pessoa proprietária daquele imóvel, ela vai pagar o mesmo valor. Ou seja, é diferente. Eu não posso considerar, para efeitos de tributação, um imóvel de 100 mil como tendo a mesma avaliação de que um imóvel de 10 mil. O que eu entendo que viola os princípios da capacidade contributiva, que é justamente isso. A pessoa ela vai pagar de acordo com a riqueza revelada. Então, se eu tenho um imóvel avaliado em 100 mil reais, eu tenho que pagar com base no imóvel em 100 mil. Se eu tenho um imóvel avaliado em 1 milhão de reais, eu tenho que pagar um imóvel avaliado em 1 milhão. A tributação, num exemplo para as pessoas, né, para o cidadão de casa entender, a tributação ela tem que incidir sempre sobre a riqueza revelada. Então vamos pensar nas galinhas dos ovos de ouro.
A tributação tem que incidir sobre os ovos de ouro. Da forma como está lá, a tributação ela vai ser tão excessiva que ela vai consumir a própria galinha. Ou seja, eu vou ter que vender um imóvel para dar conta de pagar o IPTU. Então, diante desse contexto, eu entendo que, da forma como foi alterado o IPTU, nós podemos dizer, considerando a Constituição de 88, que esse IPTU, ele viola, sim, a própria Constituição Federal e vários princípios constitucionais tributários. Se a prefeitura, pelo menos, vamos dizer assim, em último caso, ao menos justificasse, a gente sabe que não é obrigação dela, mas se ela ao menos justificasse para onde iria esses gastos com os investimentos, já seria um pouco menos, vamos dizer assim, menos feio, né? A gente sabe que está tramitando em Tuiutaba uma ação popular. Essa ação popular está aguardando o juiz que pode ou não deferir uma liminar. O que é a liminar? Eu gostaria que a senhora explicasse para o que as pessoas podem fazer. Uma outra questão importante, quando nós falamos também da matéria tributária, a Constituição, ela traz para nós os princípios constitucionais tributários, as garantias. Por quê? Novamente, para o cidadão entender. Quando a gente fala de tributo, seria um contrato entre as partes, né? Aqui eu, Aranis, eu falasse assim, ó, eu vou fazer o contrato aqui e você tem que se submeter ao meu contrato. Então, a Constituição, como quem faz as leis instituindo os tributos é o ente, que é aquele que vai arrecadar, a tendência natural é que ele faça essa lei um tanto quanto favorável a ele, certo? Por isso que o legislador constitucional, quando ele deu o poder para os entes tributários, igual o município ele pode criar o IPTU, ele pode criar o Imposto sobre Serviços, ele pode criar o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Direitos Inerentes, mas o legislador constitucional, ele teve uma preocupação. Ele disse, eu vou te dar um poder, mas esse poder não é absoluto. Você tem que respeitar algumas garantias constitucionais. E dentro dessas garantias, para vocês entenderem, existe um princípio que é o princípio da anterioridade. Então, é diferente, por exemplo, um aumento no que diz respeito ao tributo, por exemplo, se eu tenho uma lei que ela é criada neste ano, ela só pode passar a viger a partir do exercício seguinte. E aí é um outro ponto que chama atenção, a questão da sessão extraordinária e quando que essa lei foi publicada. Ela foi publicada no finalzinho de dezembro. Então, quer dizer, o princípio da anterioridade, quando o legislador constitucional ele o fez, foi justamente também para não ter essa surpresa do cidadão. Porque concorda que é um aumento significativo, Ananis? Que ninguém estava esperando. Que ninguém estava esperando. Aí, o que acontece? Como foi em dezembro, o Supremo Tribunal Federal entende que a partir de 1º de janeiro já poderia estar vigorando. Então, para vocês, por que eu estou explicando isso? Para todos os efeitos, se nós não tivermos essa liminar, o que acontece? Essa lei, ela está vigorando. Então, aquele contribuinte que simplesmente falar assim, eu tô aqui, eu vou deixar de pagar porque é um absurdo, essa lei é inconstitucional, nós não podemos, sem uma medida judicial, fazer isso. Nós podemos correr esse risco, mas aí o município, além dele poder cobrar o IPTU, ele vai poder nos aplicar o quê? Cobrar multas e juros. Então, vamos pensar sobre o aspecto prático. Se eu tiver essa liminar, o que vai haver é uma suspensão nessa cobrança. Então, esse contribuinte, ele não vai pagar esse tributo porque ele vai estar respaldado por uma decisão judicial que ela tem força de lei. É uma norma, então ele vai estar plenamente respaldado. Ele vai continuar pagando o tributo, só que com base no que foi aplicado no ano anterior. Exato. E ele não precisa, vamos dizer assim, ele não precisa, se tiver essa liminar, para todos os efeitos, vai estar suspensa essa cobrança. Porque veja que agora a prefeitura, ela colocou nova cobrança. Se ela colocou nova cobrança, e aí caberá, eu entendo, até o próprio julgador estabelecer isso. Porque isso vai depender dele. Ele pode falar, olha, você paga com base no valor que você estabelecia antes,
Ou, na maioria dos casos, Ananice, o que geralmente acontece é que ele vai suspender. Então, a prefeitura, nesse ponto, ela pode até ter um prejuízo. O município, ele pode ser o caso de suspender na cobrança de não ter nem recolhimento do IPTU. Entende o que eu estou dizendo? Entendi. Porque vai depender até da forma como o juiz, ele vai decidir essa liminar, certo? Entendi. Então, neste caso, o contribuinte ele pode deixar de pagar isso sem ter a aplicação de multas e juros. Aí vocês poderiam me perguntar, mas e se essa liminar for cassada? Certo? Então, o juiz, ele suspende, ele dá essa liminar, mas chega lá no Tribunal de Justiça de Minas, por exemplo, né? E o Tribunal de Justiça entende, não, eu entendo que está errada essa decisão desse juiz. Vamos pagar para o município. Neste caso, os contribuintes têm ainda 30 dias para poder fazer essa cobrança sem aplicação da multa. Mas os juros, como é indenização, então os juros seria devido, né? Mas sem multa nenhuma, teria esse prazo. Entendi. Agora, aquele contribuinte que ainda é mais cauteloso, o que ele pode fazer? Quando a gente paga para um ente tributante, depois, quando esse pagamento é considerado inconstitucional e indevido, só tem duas formas da gente receber esse valor. Ou a gente compensa, ou a gente tem que entrar com uma ação de repetição de indébito, que nós sabemos que no nosso país tudo é muito demorado. Então, esse contribuinte que é mais cauteloso, que ele fica preocupado, o que ele pode fazer? Ele pode também entrar com uma ação e depositar esse valor em juízo. É a consignação. Ele poderia fazer isso, depositar esse valor em juízo. Ele entraria com uma ação, com mandado de segurança, até nesse caso é mais adequado, Aranice, porque o STJ, né? O STJ tem um entendimento atualmente que quando eu entro com uma ação de consignação em pagamento, aquele valor é devido. Então, eu não posso discutir, entendeu? O STJ, ele fez uma interpretação literal do Código Tributário Nacional. Seria mais ou menos por uma confissão. Olha, esse daqui é o valor incontroverso. E o valor incontroverso. Então, eu não recomendo entrar com a ação de consignação. Seria um mandado de segurança. Seria um mandado de segurança, eu entendo com... Por que o mandado de segurança e não outra ação? O mandado de segurança, porque se perder não tem sucumbência. Eu entendo que aí o direito é líquido e certo, então entra com mandado de segurança, é uma ação mais barata, até em termos de custas processuais, faz o depósito lá no mandado de segurança. Amanhã eu brinco que é uma poupança compulsória. Vocês estão fazendo uma poupança. Se amanhã... e amanhã, quando a gente fala de poder judiciário, né? O amanhã demora, por isso que eu brinco que é poupança. Então, quando isso chegar lá em última instância, Supremo Tribunal Federal, que é a quem compete, né? Decidir matéria constitucional. Isso se o município, porque o município também pode voltar atrás, né? Mas eu digo o seguinte, se manter da forma como está e o Supremo Tribunal Federal decidir, bater o martelo, porque a quem cabe a última palavra, essa lei, esse aumento é inconstitucional, o contribuinte ele vai levantar esses valores corrigidos. Se por acaso ele entender, não, o município está correto, né? Esse valor ele é devido, isso converte-se em renda e esse contribuinte não vai ter que pagar mais nada. Doutora Marcela, foi muito bom conversar com a senhora no nosso primeiro programa. Se eu pudesse e o nosso tempo fosse mais extenso, eu ficaria aqui o dia todo ouvindo a senhora esclarecendo de uma forma técnica e de uma forma mais simplificada para as pessoas entenderem. Eu mais uma vez gostaria de agradecer, né? E me colocar à disposição do programa, dos contribuintes para poder aí esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigada. E daqui 15 dias nós vamos voltar novamente com esse tema da ação popular. Nós temos uma liminar para ser decidida, tá? Nós vamos deixar disponível os nossos e-mails para contato. Se você tiver alguma dúvida, pode responder, pode fazer a sua pergunta diretamente no canal. O Café com Direito fica por aqui e obrigado.